Carta psicografada de Chico Xavier salva inocente da cadeia. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Maurício Garcês Henrique, de apenas 15 anos, perdeu a vida em uma brincadeira que envolvia uma arma de fogo. Seu melhor amigo, José Divino Nunes, de 18 anos, foi acusado de homicídio. Mas o que poderia ser apenas um caso comum de tribunal, ganhou um desdobramento único. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier, atribuída ao espírito de Maurício, que inocentava José Divino. Prepare-se para mergulhar em uma história emocionante de perdão, amor e justiça, onde o além encontrou o plano terreno de uma forma que nunca antes tinha sido registrada. Era uma manhã tranquila no bairro Campinas, em Goiânia. Maurício e José Divino, amigos inseparáveis, estavam juntos na casa de José. Eles conversavam e, como qualquer adolescente, brincavam e riam sem se preocupar com nada. Até que Maurício encontrou o revólver do pai de José Divino guardado em uma pasta. Maurício pegou a arma e, sem saber do perigo, retirou as balas e apertou o gatilho 2 vezes em direção ao amigo, brincando. O tambor girava vazio. José, preocupado, pediu que ele não mexesse no revólver. Pegou a arma de volta e tentou colocar tudo no lugar. Foi quando Maurício saiu para buscar cigarros na cozinha. José, sozinho no quarto, virou-se para o espelho e, distraído, apertou o gatilho. Desta vez, uma bala estava na câmara. O tiro foi disparado e atingiu Maurício no peito quando ele voltava para o quarto. José e sua mãe levaram Maurício para o hospital mais próximo, mas ele não resistiu. O jovem, cheio de vida, partiu antes de receber atendimento. O sonho de uma vida inteira foi interrompido ali e o destino de José mudaria para sempre. A morte de Maurício deixou os pais dele em um estado de dor e desespero profundo. Até então, católicos, eles buscavam respostas para a tragédia que abalara sua família. A vida parecia não fazer sentido, até que algo inesperado aconteceu. 6 dias após o acidente, 2 mulheres, também mães que haviam perdido seus filhos, visitaram a família de Maurício. Elas trouxeram mensagens mediúnicas de seus filhos desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Foi ali que os pais de Maurício ouviram, pela primeira vez, que os mortos escrevem. Inicialmente, eles resistiram à ideia, mas a dor era tamanha que decidiram conhecer mais sobre o espiritismo. Começaram a ler livros, e em julho de 1976, apenas 3 meses após a partida de Maurício, foram a Uberaba, em Minas Gerais, encontrar Chico Xavier pessoalmente. Chico não prometeu nada, disse que as mensagens não dependiam dele, mas da vontade dos espíritos. Ainda assim, os pais de Maurício sentiram esperança. Quando, em maio de 1978, 2 anos após a tragédia, a primeira carta de Maurício chegou, o momento foi profundamente emocionante. Com lágrimas nos olhos, os pais leram as palavras do filho desencarnado que reafirmavam seu amor eterno por eles. A mãe, ao reconhecer a caligrafia do filho e sua assinatura idêntica que ele usava em vida, sentiu uma mistura de choque e consolo. Era como se ele estivesse ali conosco novamente, ela relataria mais tarde. O pai, inicialmente cético, foi tomado por uma paz que ele não experimentava desde a partida de Maurício. Para eles, a carta era mais do que uma mensagem, era uma prova de que o amor transcende a morte. A carta psicografada foi recebida durante uma reunião pública do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Na mensagem, Maurício falava diretamente com seus pais e irmãs, pedindo que não guardassem tristeza em seus corações e, acima de tudo, que não culpassem José Divino pelo ocorrido. Ele escreveu: Maurício também pediu perdão por ter participado da brincadeira, reconhecendo que deveria ter usado aquele momento para estudar em vez de brincar com algo tão perigoso. Ele concluiu a carta agradecendo pelo amor da família e prometendo continuar cuidando de todos, agora do plano espiritual.
Essa mensagem trouxe um alívio imenso para os pais de Maurício. Ao ler as palavras do filho, eles sentiram um misto de emoções. A tristeza da perda foi momentaneamente substituída por um conforto espiritual, como se Maurício estivesse enviando um abraço do além. Eles passaram a acreditar que ele estava bem acolhido em uma nova realidade e que a tragédia fazia parte de um plano maior, atrelado às leis espirituais. Essa compreensão deu-lhes forças para enfrentar os dias seguintes com mais serenidade e esperança. Enquanto isso, o caso de José Divino seguia na justiça. Ele enfrentava a acusação do Ministério Público de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. Contudo, as evidências materiais indicavam o contrário. Os peritos haviam concluído que a versão de José Divino era plausível e consistente com os fatos. Durante seu depoimento, ele reafirmou que nunca teve a intenção de ferir Maurício e que tudo não passara de uma terrível fatalidade. A defesa lutava para provar que o incidente foi um acidente trágico e não um crime premeditado. Foi então que o advogado de defesa decidiu tomar uma decisão inédita e corajosa: anexar a carta psicografada ao processo. Essa carta, repleta de detalhes emocionantes e espiritualidade, trazia uma narrativa que corroborava com os depoimentos de José Divino e dava uma nova perspectiva ao caso. Durante a leitura em tribunal, o ambiente ficou carregado de emoção, com familiares e até mesmo profissionais da justiça visivelmente impactados pelo conteúdo. Um dos aspectos mais impressionantes foi a assinatura no final da carta, que correspondia perfeitamente à assinatura de Maurício em vida, como confirmaram análises técnicas. Esse detalhe deixou a todos perplexos, aumentando ainda mais a credibilidade do documento. O juiz Orimar de Bastos, reconhecendo a singularidade da situação, afirmou em sua sentença: temos que dar credibilidade à mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, anexada aos autos, onde a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado. Essa decisão foi histórica. Pela primeira vez na justiça brasileira, uma mensagem mediúnica foi utilizada como parte de um julgamento. No dia 16 de julho de 1979, José Divino foi absolvido. A sentença destacou que não havia dolo nem culpa em sua conduta, sendo o caso uma fatalidade. A absolvição de José Divino repercutiu em todo o país, e até mesmo fora dele. Jornais como o Globo e Diário da Noite deram destaque à história, assim como publicações internacionais. A imprensa estava fascinada com o fato de uma mensagem do além ter sido aceita como prova em um tribunal. O caso também foi tema de programas de televisão, incluindo o famoso programa Flávio Cavalcante, onde o juiz, os pais de Maurício e até mesmo José Divino deram depoimentos emocionantes. As pessoas não apenas discutiam o caso jurídico, mas também refletiam sobre espiritualidade, justiça e perdão. A história de Maurício, José Divino e Chico Xavier é muito mais do que um caso jurídico. Ela é um testemunho do poder do perdão, da superação da dor e da crença na continuidade da vida. A carta de Maurício não apenas trouxe consolo para sua família, mas também mudou a vida de José Divino, que foi libertado não apenas da justiça terrena, mas também do peso da culpa. Ao final de tudo, a mensagem que fica é clara: o amor e o perdão podem superar qualquer barreira, inclusive a da morte. Chico Xavier, com sua humildade e dedicação, foi um instrumento que possibilitou que essa história fosse contada e vivida. E nós que conhecemos esse relato, somos convidados a refletir sobre como enxergamos a vida, a justiça e o que realmente importa. Essa história, que atravessa os limites entre o plano material e o espiritual, nos faz refletir sobre a grandiosidade da vida e a continuidade da existência. Não se trata apenas de um caso jurídico inusitado, mas de um lembrete profundo sobre como o amor e o perdão podem transformar vidas. A mensagem de Maurício tocou não só sua família, mas milhões de pessoas que ouviram essa história e se emocionaram. Chico Xavier, com sua mediunidade, mostrou que a justiça divina e o amor eterno caminham lado a lado. Que essa história nos inspire a olhar para os desafios da vida com mais fé, coragem e compaixão. E que possamos sempre lembrar que, além de qualquer julgamento humano, existe uma força maior guiando nossos passos e unindo nossos corações.
Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar.